Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? O vídeo de hoje foi muito pedido por vocês que vim falar aqui sobre finanças para casal. O método que eu uso, vou dar para vocês também dois métodos que eu acho viáveis para um casal se juntar e organizar as finanças de casa. Vou falar também sobre traição financeira, que hoje em dia é uma das causas que causa mais divórcio nas famílias. Então, se você quer saber como organizar as finanças com o seu esposo, com a sua esposa, ou você vai casar e não sabe como organizar essa parte, fique no vídeo que esse vídeo é para você. Hoje, uma das maiores causas de divórcio, de separação, de brigas, é a causa financeira. É sobre dinheiro. Muitos casais não têm diálogo sobre isso. Uns gastam mais, outros gastam menos. Um mente pro outro na questão financeira. Tem traição financeira no meio e acaba que não dá certo. O casamento não dá certo. Eu tenho 13 anos que moro com o meu esposo, então eu considero que eu tenho 13 anos de casada. 13 não, vou fazer 13 anos em setembro de casada com ele. E a questão financeira já foi sim uma pauta no nosso relacionamento de discussão. Só que uma coisa que a gente sempre priorizou no nosso casamento é o diálogo. A gente conversa sobre tudo. Se tem algo que não está bom comigo, eu converso com ele. Se tem algo em mim que não está bom pra ele, ele conversa comigo. A gente sempre chega em um acordo. Acho que é por isso que tá dando certo tanto tempo. Porque eu era uma pessoa muito individualista, porque eu sempre fui uma pessoa sozinha. Sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro. Eu morava sozinha quando eu conheci ele. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não importa, tipo, eu não dependo dele, na verdade, eu não dependo dele pra viver. Então, se a mentalidade dele não estivesse alinhada à minha, não ia dar certo. Mas hoje, pra gente ter essa união financeira, foi muito trabalhoso, né? Ainda mais que ele é uma pessoa, ele é sagitariano, ele é uma pessoa muito difícil de lidar, teimoso, sabe? Mas ele também sempre prezou muito pelo diálogo aqui em casa sobre tudo. E hoje em dia, graças a Deus, que a questão financeira não é um dos nossos empecilhos, graças a Deus. Mas já foi um dia. E uma das causas hoje de você não ter um diálogo financeiro com o seu parceiro é porque vocês não sentam para conversar sobre isso. Ou então, desde o início, não colocou os pingos nos is. Quando a gente decide casar, morar com a pessoa, você tem que entender que são duas pessoas diferentes, mas que estão ali juntando para um propósito único. É uma união. E uma união é como um todo. Então, se você vai casar, vai morar junto com alguém, senta e conversa sobre as diferenças de vocês, alinhe os propósitos de vocês, alinhe os sonhos de vocês, porque além de cada um cuidar dos seus sonhos separadamente, tem que ter também o alinhamento dos sonhos do casal, dos desejos, dos objetivos em comum do casal. Então, antes de você decidir ir morar com alguém, coloca sempre o diálogo em primeiro lugar, porque o diálogo é uma das coisas mais importantes para um casamento dar certo hoje em dia. Traição financeira. Você sabe o que é traição financeira? Traição financeira é qualquer atitude ou tomada de decisão que alguns dos dois têm e que esconde um do outro. Assim gera uma quebra de confiança no relacionamento. Pode ser uma fatura que você falou que pagou e não pagou porque gastou dinheiro com outra coisa. Isso está o quê? Mentindo. Pode ser uma conta que você fez e você não comentou com seu parceiro. Isso é o quê? Uma omissão. Pode ser gastou o dinheiro com algo que não era para ser gasto. Então, tudo isso é uma traição financeira. E isso é o que gera a quebra de confiança um no outro. E assim, o casal que era para ser unido, ocorre a individualidade. Hoje em dia, tem um salão, né? Eu trabalho com público feminino. E uma das maiores causas que as meninas, elas falam para mim de briga no relacionamento, hoje em dia, em 2023, esse negócio de joguinho de aposta. Porque a gente sabe que jogos é uma das maiores causas da pessoa se viciar. É um vício, né? Jogar, apostar é um vício. E tem, hoje em dia, com essa facilidade de jogar, né? Hoje em dia, os influencers ganham dinheiro com isso, negócio de aposta, de jogo e tudo mais. Então, hoje em dia tem essa facilidade pela internet, com o Pix, com pagamento no débito, no crédito, você consegue fazer a aposta.
E quando chega num estágio crítico que você está se endividando para jogar, para apostar, o homem ou a mulher, porque sim, tem homem e tem mulher que são viciados nisso, eles não falam um pro outro, começam a mentir. E com isso começa a se endividar e assim gera quebra de confiança e gera uma traição financeira. Então hoje em dia uma das maiores causas de traição financeira vem da parte de jogos de apostas, porque é algo que está aí no momento, tá na febre do momento e é um vício, né? A causa que acarreta um vício na pessoa e que é muito difícil de sair disso. Já vi até casos na internet hoje falam mais sobre isso, pessoas que estão totalmente viciadas, perdeu casa, perde família, perde carro por causa do vício do jogo. E é difícil, né? É um vício, não adianta. É um vício, é uma coisa que tem que ser tratada. E isso gera uma traição financeira no relacionamento, com certeza. Agora eu vou falar aqui com vocês algumas coisas que eu acho muito importante na hora de você organizar as finanças de vocês dois, tá? Do casal. Tem duas formas que eu acho super viáveis para um casal organizar as finanças e é o que eu ensino para as meninas que eu dou mentoria. Uma delas é a que eu faço, que eu sempre fiz, o que dá certo. Qual é? Qual é o meu método que eu uso hoje em dia? Eu junto as duas rendas e a gente organiza nossas finanças por igual naquelas duas rendas, juntas, tá? Aqui em casa nunca existiu é meu dinheiro, é seu dinheiro. Desde o início, gente, desde quando eu trabalhava de CLT, desde o início do nosso relacionamento, ele recebia dia 5 e eu recebia no quinto dia útil. Ele colocava o dinheirinho dele ali, eu colocava o meu também, juntava os dois, dividia as contas e cada um, a gente pagava tudo, o que sobrava a gente via o que fazia, né? Na época, a gente não tinha um conhecimento financeiro, a gente gastava, ou quando a gente queria fazer alguma viagem, a gente planejava aquela viagem, e a gente guardava para aquilo ali. Mas aqui em casa nunca houve individualidade do dinheiro. Não é teu dinheiro, aqui em casa é nosso dinheiro e sempre funcionou assim. Não importa se ele ganha mais ou se eu ganho mais, a gente não tem isso. A gente é muito unido nessa parte, é uma parte que dá certo para mim. Mas esse método só dá certo se você for realmente tem um casamento muito unido. Se os dois for muito unidos, e também assim, estão alinhados no mesmo propósito. Porque se vocês não forem unidos e vocês não tiver alinhado com o mesmo propósito, esse método não dá certo pra você, tá? Hoje não, sempre foi assim, claro, mas hoje nossa renda aumentou e a gente não tem, tu ganha mais, tu gasta isso. Não, a gente junta nossas duas rendas, tiro o valor das despesas mensal, que é o que eu falo com vocês todos os meses, que eu mostro o meu orçamento. Então a gente junta o meu dinheiro e o dele, tira o dinheiro para despesas mensal, tira o dinheiro da nossa casa, o que sobra a gente vai alinhar para os objetivos, o que a gente decide, o que a gente vai fazer, o que um tem que fazer, o que o outro tem que fazer, a gente vai ali distribuindo para os nossos objetivos, né? Que hoje em dia, gente, tá sendo tudo para nossa obra. Mas a gente não tem essa individualidade não, tá? Mas se você é um casal, como eu mentoro meninas, falam assim, Magno, meu marido não dá certo, ele é muito gastador, ele fala que vai fazer, acaba não fazendo, e eu tenho que tirar do meu para cobrir o dele, não dá certo. Mas, né, o único problema de vocês é esse, não tem problema. Se não é um caso realmente grave, não tem problema. Divide as despesas, vocês vão sentar, vão colocar todas as despesas do mês, vão dividir por igual, né? Olha, é 600 de aluguel, 300 meu, 300 seu. A luz é 200, 100 meu, 100 seu. Ou vocês vão escolher o que cada um vai pagar, mas tem que pagar. A parte do seu marido deu R$1.200 de despesa, a sua parte deu R$1.200. Não importa, ele vai ter que assumir os R$1.200 dele, ele vai ter que pagar. E você tem que pagar a sua parte. Mas aí, Magno, eu quero muito fazer isso, eu quero muito realizar, fazer uma faculdade, eu quero realizar meu sonho de tirar minha carteira. Você vai fazer teu orçamento com a tua parte das despesas e com o que você quiser adicionar no teu orçamento. Seja para fazer um plano de saúde para você, seja para ter um gasto extra com você, seja para colocar para algum objetivo seu, né? Mas você tem dois métodos que eu tô te dando. O primeiro não existe dinheiro meu nem seu, é o dinheiro nosso. Junta os dois salários, distribui para as despesas e o restante vê o que vai fazer, direcionar para os objetivos. Ou
O individual vai sentar com o teu esposo ou com a tua esposa, vai alinhar todos, colocar no papel todas as despesas de vocês, ver quem vai pagar o quê, descobrir o que ele vai pagar, o que você vai pagar, e aí você vai fazer o orçamento, né? Se é você que está procurando esse vídeo, vai fazer o orçamento de acordo com as tuas despesas que ficou para você, e ali vai adicionar o que você quer mais para a tua vida, né? O que você quer adicionar mais. Esses são os 2 métodos que eu trabalho para as meninas, tá? E cada um tem que honrar com a tua parte. A casa é dos dois. Se os dois estão trabalhando, a obrigação é cada um honrar com a tua parte. Não tem essa. Ah, meu marido, ele gastou dinheiro disso, eu tive que cobrir a parte dele por uma irresponsabilidade dele. Eu tô falando de casos irresponsáveis, como é o quê? Gastar dinheiro com aposta, gastar dinheiro primeiro com bebida, querer viver um padrão de vida que ele não pode suportar e ele conta com o teu dinheiro pra isso, não dá certo, gente. Isso aí vai estar se encaminhando para uma separação futura. Enfim, é o diálogo, o casamento é isso, é a união, é vocês caminhar para um propósito de vocês. Mas vocês têm que ser responsáveis com as finanças de vocês. Uma outra coisa que eu pauto sempre, os sonhos e objetivos. Eu falo para vocês, gente, a gente tem que trabalhar para os nossos objetivos, para a realização dos nossos sonhos. Um casal, ele tem que ter os sonhos em comum, né? É a casa dos dois, é uma viagem dos dois, é uma casa de praia, é um carro do ano, é trocar uma moto. Eles têm que ter os sonhos em comum. Mas também tem sonhos individuais. O mesmo sonho que eu tenho não é o que meu marido tem. E o que ele tem não é o que eu tenho. E eu não vou ser egoísta de só querer organizar a minha parte, a dele não. Sabe? A gente tem que ter isso, a gente que tem nossos sonhos em casal e temos nossos sonhos individuais. Cada um vai trabalhar. Por isso que quando a gente junta o nosso salário, tira das despesas, tira das nossas contas, tira tudo que a gente paga, o que sobra, a gente vai, vamos colocar tanto aqui nessa conta aqui, que nosso objetivo em comum hoje em dia, o nosso maior que a gente está trabalhando para isso, é a nossa obra. Então vamos colocar nessa conta da obra. Amor, esse mês mês que vem eu quero fazer isso, então eu vou tirar um pouquinho pra cá. E eu também, Magna, quero fazer isso também, eu tiro um pouquinho pra cá. E é assim que a gente vai organizando. Então, assim, nenhum deles tem que ser egoísta, né? Cada um vai ter que direcionar para os sonhos em comum e o sonho separado, né? Isso é muito legal. Depois eu vou falar aqui pra vocês sobre realização de sonhos e metas, pra vocês organizar, como vocês podem estar organizando isso, tá bom? E outra coisa, gente, no casamento não existe só um contribuir e o outro não contribuir com nada se os dois trabalham. Não existe isso. Um só fica ralando para pagar as contas e o outro fica gastando como se não houvesse amanhã. Não existe isso. Se existir isso aí, né, no seu casamento, infelizmente vocês vão estar encaminhando para uma separação futura. Porque não existe, não tem prosperidade nisso. Vocês não estão vivendo o sonho, vocês estão vivendo o individual. Ele está vivendo a parte dele, ou ela está vivendo a parte dela, e você está lutando ali para pagar as contas. E um casamento não vive de conta. O casamento não sobrevive só a conta, né? O casamento ele tem que ter, o casal tem que ter lazer dos dois, tem que ter o momento dos dois, tem que ter viagem a dois, tem que ter pagamento de conta também de casa, porque faz parte, né? Mas a gente tem que também aprender a viver também. Não só viver para pagar conta e nem ficar cobrindo o pepino do outro. Isso não existe. E a falta do diálogo acarreta muito isso. E uma coisa que eu vou finalizar. O casamento, para dar certo, eles têm que andar na mesma direção. Se for direção contrária, não dá certo. Não tem como. São duas pessoas individuais que se unem. São duas pessoas diferentes que vão se unir, vão ter que quebrar as diferenças para poder caminhar junto com o mesmo propósito. Observando também os seus propósitos individuais. Mas no casamento, quando a pessoa se une, quando a pessoa decide se casar, a prioridade é o propósito dos dois. Os dois têm que estar alinhados, sabe? A gente tem que ter uma visão de futuro dos dois, porque casal que andam junto, permanecem juntos e crescem juntos. Então, assim, gente, organizar as finanças em casal não é uma tarefa fácil. Facilita mais quando é feito desde o início do casamento. Agora, se você já tá aí no meio do casamento e tá uma bagunça, é mais difícil pra você bater cabeça com isso. Eu não vou mentir pra você. Mas tem que sentar, tem que ter uma conversa séria, tem que alinhar os propósitos, tem que alinhar as despesas, tem que alinhar os objetivos e tentar caminhar aí na mesma direção. Porque senão vocês não vai pra frente.
Ou então você vai até para frente, mas vai viver uma vida de discussão, uma vida de frustração, uma vida de brigas, né? E isso não é uma coisa que eu queria, porque eu não consigo viver uma vida de frustração, nem de briga, nem de nada, ainda mais se é um casamento, se é os dois, e a responsabilidade de fazer dar certo é dos dois. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso, né? Não tem muito passo a passo, porque o passo a passo do orçamento é simples, é sentar, colocar as despesas no papel, juntar o dinheiro, ver o que vai pagar, o que sobrar do dinheiro, ver o que vai ficar com o quê, ver o que vai guardar para onde, ou sentar os dois, ver quais são as despesas que cada um vai pagar e cada um honrar com a sua parte e fazer o orçamento separadamente, tá? Muito obrigada por estar aqui, beijo gigante no coração de vocês, meus amores, até o próximo vídeo, tchau!